Olá, povo lindo de Deus. Estamos aqui para mais uma reflexão, uma breve reflexão, breve meditação sobre a graça de Jesus Cristo. E no vídeo passado eu falei sobre uma igreja que só podia tomar mamadeira, que não podia comer alimento sólido. Paulo teve que dar mamadeira para aquela igreja, leite. E eu toquei em um assunto que ficou com gostinho de quero mais. Me cobraram para falar mais um pouquinho desse assunto, que era a ceia que aquela igreja daquela cidade de Corinto realizava. E Paulo, no versículo 17 do capítulo 11, onde ele vai tratar dessa ceia que os coríntios realizavam, Paulo, no versículo 17, diz assim: nisto, porém, que vou dizer-vos, o que vem a seguir, não vos louvo, porque quando vos ajuntais, não é para melhor, mas para pior. Porque antes de tudo ouço que quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões. Então aqueles coríntios se reuniam para uma ceia ágape. Não é ceia com cotoquinho de pão, um cálicezinho de vinho. Eles realizavam uma ceia ágape, a ceia do amor, onde todos comiam juntos, partiam o pão juntos. Só que de ágape, aquela ceia não tinha nada. Então Paulo fala para aqueles coríntios e relembra: olha, vocês estão querendo imitar a Páscoa dos judeus. Vocês estão querendo imitar a Páscoa, mas não foi assim que Jesus fez. Então ele começa a relembrar para os coríntios o que Jesus fez na noite em que foi traído, como Jesus comeu com os discípulos. E ele diz assim, e ele não estava mandando os coríntios fazer, ele só disse: o que eu recebi do Senhor Jesus foi o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, sentou-se com os discípulos, com os apóstolos, à mesa. O que Jesus fez está lá em Lucas 22, 14. Jesus manda que os discípulos preparem a mesa para celebrar a última Páscoa, e no versículo 14 do capítulo 22 vai dizer: e chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos. Vejam, todos judeus celebrando a Páscoa. O que Jesus está celebrando ali, naquele momento, é a Páscoa. E ele diz assim, tenho desejado ardentemente comer convosco esta Páscoa antes da minha paixão. Pois vos digo que não a comerei mais até que ela se cumpra no céu. Quando foi que essa Páscoa se cumpriu no céu? Quando o Cordeiro Pascal morreu na cruz. Quando Jesus se entregou na cruz do Calvário, cumprindo assim a promessa de Deus de que mandaria o seu Filho como um cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Então Jesus está dizendo para os apóstolos: olha, desejei muito comer com vocês, desejei ardentemente comer com vocês essa Páscoa, porque Jesus sabia que era a última e que ela então ia se cumprir em breve no reino dos céus, quando ele morresse na cruz do Calvário. Então Jesus tomou o pão da Páscoa e disse: isto é o meu corpo. Veja, o pão que Jesus pegou e partiu, Jesus partiu. Não teve nenhum diácono partindo um pedacinho de pão, não. Ele partiu o pão que estava na mesa da Páscoa. Na mesa da Páscoa tinha ervas amargas, tinha cordeiro, tinha pão, tinha o vinho, né? Então Jesus pega o pão e diz: isto é o meu corpo que é partido por vós. O pão, por acaso, era corpo de Jesus? Lógico que não. Jesus estava usando uma mensagem de figura.
uma mensagem figurativa. O que era mais importante ali? Aquele pão que Jesus segurava ou o corpo dele que ia ser partido? Vamos sempre lembrar, irmãos, que os apóstolos só caíram mesmo na real desse corpo de Jesus partido na cruz do Calvário quando Jesus ressuscitou. Quando Jesus ressuscitou. E vejam que eles ainda não acreditam, eles ficam incrédulos. Vocês vão ver Tomé, que teve que tocar em Jesus. Então, Jesus fez essa linguagem figurativa, essa figura de linguagem, porque os discípulos depois entenderiam tudo, muitas coisas que eles não estavam entendendo. E Jesus disse, eu sou o pão que desceu do céu, né? O pão vivo que desceu do céu. Então, Jesus estava mostrando para eles que o importante ali era o partir do pão dele, do corpo dele, o compartilhar do corpo dele. Era a comunhão que eles teriam que viver em torno do corpo dele. E Jesus disse, fazei isto em memória de mim. E era em memória, por quê? Porque Jesus estaria morto. Você só faz alguma coisa em memória de quem está morto. Jesus mandou eles fazerem em memória, anunciando a sua morte, até que ele viesse. Vejam, meus irmãos, Jesus veio ou não veio? Jesus já veio e voltou logo depois. Lembra-se quando as mulheres foram no sepulcro, que o anjo diz, por que procuram entre os mortos aquele que vive? Jesus mandou que eles celebrassem em memória até que ele viesse. Ele já veio, ele está vivo. Se vocês olharem lá no livro do Êxodo, vocês vão ver que a Páscoa, ela durava 7 dias, não era uma noite só. Jesus ia morrer, mas os judeus continuariam celebrando a Páscoa. Então Jesus disse, todas as vezes que vos reunirdes, em memória de mim, eu estarei morto. Por isso Jesus disse, eu vou morrer agora, mas vocês continuarão fazendo em memória de mim, anunciando a minha morte até que eu venha. Jesus veio ou não veio, meus irmãos? Jesus continua morto? Se ele continuasse morto, nós poderíamos celebrar alguma coisa em memória dele. Mas Jesus veio. Jesus está vivo. Em segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, né, no capítulo 13, versículo 5, o Paulo diz assim, ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós. Meus irmãos, como eu posso fazer algo em memória de alguém que está vivo em mim? E aí o problema segue adiante. No capítulo 3, versículo 1, uma das carnalidades era essa. Uma das carnalidades da igreja de Corinto era essa. Chegou até esse momento da reunião da ceia ágape, que eles faziam, a ceia agapau. Então, as divergências que imperavam entre os coríntios foi até esse momento de ceia. Uns levavam mais comida do que o outro, uns levavam mais vinho do que o outro, e se bebedavam no momento da ceia. Vejam Hebreus 8, de 10 a 12, diz que o Senhor Deus tem misericórdia para com as iniquidades de nossos pecados e que Ele não se lembra mais de nossos pecados. E o que nós vamos ver no momento da ceia? Os pastores, nem todos, claro, né? Não vamos generalizar. Manda que cada um se lembre do seu pecado para ver se está digno de participar ou não. Então, todo primeiro domingo do mês, os crentes lembram novamente de pecados que Jesus já cancelou, já riscou a cédula, já rasgou a cédula de dívida. Mas os pastores, todo primeiro domingo, mandam que os irmãos lembrem, volto a dizer, nem todos, dos seus pecados. Então, comer da carne e beber do sangue de Jesus, irmãos, é absorver o seu sofrimento na cruz do Calvário. Isso é participar dignamente do corpo de Cristo. O que Jesus queria dizer com este é o meu cálice? Este é o cálice do Novo Testamento, do meu sangue. Em Mateus 20, 22, Jesus diz, não sabeis o que pedis. Podeis beber o cálice que eu estou para beber? Jesus falava da sua morte.
E os discípulos ainda responderam: podemos. E eles passaram por isso. Eles também passaram pelo cálice deles, né? Todos os apóstolos foram mortos, só João permaneceu vivo para se cumprir aquela palavra de Jesus. Que importa que este fique vivo até que eu volte? Os outros todos foram mortos, uns decapitados, Pedro crucificado, né? Mateus 26:39, meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Este é o cálice que Jesus está falando quando ele pega aquele cálice com vinho, levanta e diz: este é o cálice do Novo Testamento do meu sangue. Ele está dizendo: olha, isso aqui representa uma linguagem figurativa, uma linguagem figurada do que eu vou passar na cruz do Calvário, do cálice que eu vou beber por vocês. Em Coríntios 10:16, porventura, o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo, Paulo falando. Não é aquele cálice que Jesus levantou. O pão que partimos não é, porventura, a comunhão do corpo de Cristo. Paulo está dizendo, o pão que partimos não é pão plus vita, não é pão francês. Não é esse pão ázimo, né, que eles comiam. Esse pão que partimos é a comunhão do corpo de Cristo. Foi isso que Jesus celebrou lá, na última Páscoa com os seus apóstolos. O que nos confunde muito, irmãos? Os títulos que foram colocados nas Escrituras na hora da tradução. Título, Santa Ceia. Jesus não fala em ceia, Jesus não fala em Santa Ceia. Paulo vai falar em ceia porque é refeição noturna. Refeição noturna é ceia. Nós não fazemos ceia de Natal? Nós fazemos ceia de Natal. Meu jantar é uma ceia. Eu aqui na célula, antes da gente começar os estudos, a gente faz uma ceia de comunhão. Cachorro quente, Coca-Cola, suco, bolo. É a nossa ceia de comunhão. Não é um pedacinho de pão, um pedacinho de vinho. Um dia eu até posso fazer. Mas não que isso tenha que ser feito para lembrar o que Jesus fez. O que Jesus celebrou foi Páscoa, meus irmãos. Jesus não celebrou ceia. Pelo menos essa santa ceia. Ceia memorial. Memorial de quem está vivo. Em memória de quem está vivo, de quem vive em mim. E porque ele está vivo, eu posso crer no amanhã. E todo primeiro domingo do mês eu faço. Eu celebro a morte dele. Eu anuncio a morte dele. Se o mais maravilhoso do Evangelho, a mensagem mais maravilhosa do Evangelho é o túmulo vazio, porque eu vou comemorar a morte de Jesus Cristo. Não, ele está vivo. Olha 1 Coríntios 10:16-17. Que revelação interessante. O corpo que aqueles coríntios não estavam discernindo era tanto o corpo de Cristo, que ele morreu na cruz por nós, derramou o seu sangue, e agora o corpo de Cristo aqui, quem é? É a igreja, a nossa comunhão, a comunhão da igreja de Cristo, é o cálice de bênção que nós celebramos. O pão que partimos não é o pão plus vita, mas é a comunhão do corpo de Cristo, o pão vivo que desceu do céu. Então, quem não discerne o corpo de Cristo é quem não vive essa comunhão no corpo que somos nós. Essa igreja, como eu falei semana passada, que tinha tanto problema, é a única igreja em que é mencionada que ela celebra uma ceia. E não é ceia memorial. O que eles celebravam ali era uma ceia agapau, porque uns comiam mais do que os outros, outros bebiam mais do que os outros. E o apóstolo Paulo, então, relembra para aqueles irmãos o que Jesus fez na noite em que foi traído. Pegou o pão, pegou o cálice, mas não diz que fez uma ceia. Ceia por ser refeição noturna, mas não essa santa ceia. De onde foi tirado esse nome Santa Ceia? Ou ceia memorial. Nas igrejas tem até na mesa, em memória de mim. Eu quando leio, eu vejo aquela mesa grande, em memória de mim, eu vejo ali um caixão com Jesus dentro. Em memória para mim é isso, é de quem está morto. E porque o meu Jesus vive, e porque ele mora em mim, eu posso crer no amanhã. Isso é graça. Viva na graça, meu irmão. Graça sobre graça. Que Deus te abençoe. Se houver necessidade, nós voltamos no assunto.